Copa do Mundo de 1970, México. O ano corria solto em 1970. Era ano de Copa do Mundo. Esse torneio ocorre a cada 4 anos e a cada vez num país diferente de cada continente. Neste ano de 1970 seria na América, mais propriamente no país chamado México. Só para relembrar, a taça da Copa do Mundo chamava-se Jules Rimet. No nosso país, o Brasil, ocorreu no ano de 1950. Foi um ano de triste lembrança para nós brasileiros, porque já na última partida contra a seleção do Uruguai, se a vencêssemos, seríamos campeões do mundo pela primeira vez. O estádio era o Maracanã, na Guanabara, então Distrito Federal, porque ali era a capital do Brasil até 1960. Aquela arena recém-inaugurada para aquele torneio estava repleta no dia 16 de julho de 1950. Tinha cerca de 200 mil torcedores fanáticos, mais precisamente 199.854 pessoas, todos esperançosos e certos da vitória da seleção brasileira. Contudo, o jogo terminou com a vitória da seleção do Uruguai por 2-1 contra a seleção do Brasil. E o chororô foi grande, pois a alegria e a esperança de antes da partida transformou-se num manto de tristeza a envolver toda a nação brasileira. E as lágrimas desta tristeza corriam pelas faces de todos os brasileiros devido àquela derrota na final do campeonato. E nos confins do nosso grande país, unido tão só pelas emissões radiofônicas, já que não existia ainda as transmissões de televisão, num lugar distante daquela capital, numa cidade chamada Bauru, no estado de São Paulo, um pequeno menino via seu pai chorar de tristeza pela derrota no Brasil na grande final. E esse menino, tentando consolá-lo, prometeu ao seu pai que um dia ele jogaria pela seleção do Brasil e ganharia a Copa para ele, seu pai, cujo apelido era Dondinho. E esse menino também tinha um apelido, chamava-se Pelé. Mas agora, digo, em 1970, a história era outra. A seleção brasileira já se redimira daquela triste derrota de 20 anos atrás e se tornara pela primeira vez campeã do mundo no ano de 1958 na Copa do Mundo da Suécia. Detalhe, o grande destaque daquela Copa foi um jogador menino ainda, pois contava com apenas 16 anos e era conhecido pelo apelido de Pelé. Sim, aquele menino citado momentos atrás, ele cumpriu a sua promessa feita ao seu pai, o Dondinho. E a alegria foi contagiante, todos comemoraram. Fogos de artifícios eram lançados aos milhares e balões multicolores eram vistos nos céus do país. Todos tingidos pelas cores verde, amarelo, azul e branco de suas longas tiras de papel de seda que ao descerem do céu pareciam querer abraçar a todos os que esperavam ávidos no solo. Enfim, todos comemoravam a vitória da seleção canarinho, apelido carinhoso pela qual passou a ser chamada desde 1954. Na outra Copa do Mundo, a seguinte, realizada no continente americano no país do Chile, o Brasil também venceu pela segunda vez a Copa do Mundo de 62 e se tornou bicampeão do mundo com Pelé e companhia. A alegria foi muito contagiante entre todos os torcedores brasileiros. Realmente comemoraram muito, pois cumpre observar que até então, somente a equipe da Itália havia conseguido essa difícil façanha, vez que fora campeã em 34 e bicampeã em 1938. Importante informar que o regulamento da FIFA, a Federação Internacional de Futebol Associação, tinha como norma o seguinte: a seleção que conquistasse pela terceira vez a Copa do Mundo teria o direito de ficar definitivamente com a taça Jules Rimet. Por isso, era muito desejado tanto pelo bicampeão Brasil como pela bicampeã Itália tornarem-se tricampeãs, pois assim quem o fosse teria o direito de ficar com aquele belíssimo troféu todo de ouro e prata que fora criado em abril de 1929 pelo artesão francês chamado Abel Lafleur. E o nome Jules Rimet foi uma homenagem ao primeiro presidente da FIFA. O Brasil, então, sonhando com um tricampeonato, a cada Copa se preparava para ser o vencedor. Mas na Copa de 1966 saiu da competição logo no início. Ao voltarem para o Brasil, os jogadores quase foram linchados.
A casa do técnico Fiola foi apedrejada. A campeã dessa vez foi a Inglaterra, a anfitriã no estádio de Wembley. Já em 1970, a seleção brasileira, apesar do esforço da sua preparação física e tática, não inspirava muita confiança no torcedor brasileiro, que ainda se ressentia do resultado de 1966 na Inglaterra. O primeiro técnico da seleção de 1970 era o jornalista João Saldanha. Seus jogadores eram chamados de as feras do Saldanha. Só que ele se indispôs com muita gente, com parte da imprensa e até com o presidente da República de então, o general Médici, que queria que alguns jogadores de seu agrado fossem convocados. No transcorrer dos fatos, ele foi substituído por Mário Lobo Jorge Zagallo, o qual aproveitou toda a base formada pelo Saldanha, seu antecessor. Bem, já dissemos que a seleção foi para o México meio que desacreditada pelos torcedores brasileiros. Mas, surpreendentemente, com o início das competições, o time do Brasil foi melhorando a cada partida. Então, o povo começou a vibrar diante dos rádios e dos aparelhos de televisão com imagens preto e branco. Ainda não havia televisores em cores, fato que ocorreu somente em 1971. Onde houvesse um televisor, dezenas de pessoas se aglomeravam para assistir os jogos. E isto ocorria em qualquer lugar, nos bares, nas padarias, nas lojas de departamentos ou nas casas das pessoas. E a cada jogada interessante aparecia na tela a palavra replay, e a cena passava novamente, coisa inédita até então. E o povo vibrava. Para embalar a torcida brasileira, tocava-se uma música que se tornou um hino até então, o Pra Frente Brasil. Pra frente Brasil, salve a seleção. E quem ousasse criticar a seleção ou torcer contra o Brasil, logo era hostilizado pela turba. A emoção do gol, o hino tocado, tudo mexia com o patriotismo dos brasileiros. Os primeiros jogos do Brasil lá no México aconteceram no estádio Jalisco, na cidade de Guadalajara. E notava-se que a preferência do torcedor mexicano no estádio, muito gentis, era para a seleção do Brasil. O primeiro jogo do Brasil foi contra a Tchecoslováquia, time perigosíssimo por sua força e capacidade técnica. O Brasil venceu-a por 4-1. O segundo jogo foi contra a então campeã do último Mundial, a Inglaterra. O Brasil venceu-a por 1-0. O terceiro jogo foi contra a poderosa Romênia e o Brasil venceu-a por 3-2. Já na segunda fase, o Brasil no quarto jogo jogou contra o timaço do Peru, seleção comandada por um ex-bicampeão brasileiro, o técnico Didi. O Brasil venceu-o por 4-2. O quinto jogo foi contra a seleção que foi o algoz do Brasil na Copa de 50, no estádio do Maracanã, o Uruguai. O Brasil venceu-o por 3-1 e lavou sua alma. O sexto e último jogo realizado no Estádio Azteca, na capital do México, na cidade homônima chamada Cidade do México, e foi contra a também bicampeã Itália, que, como já dito, também almejava o tricampeonato do mundo para ficar em definitivo com a taça Jules Rimet. O time da Itália era fantástico. Ela fora campeã naquele ano da Europa, havia derrotado a seleção da Alemanha para chegar até a final. Seu time estava tinindo. Resultado final: Brasil 4-1 sobre a seleção italiana. A seleção do Brasil se tornou o único tricampeão e trouxe o valiosíssimo troféu em definitivo para o Brasil. Ele ficou guardado na sede da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. É desnecessário dizer quanta alegria tomou conta do torcedor brasileiro. Os jogadores foram recebidos como verdadeiros heróis da pátria. Infelizmente, parodiando um filme de 1963-64, O Homem que Roubou a Copa do Mundo com Ronald Golias e Grande Otelo, a taça Jules Rimet foi roubada de dentro da CBF e até hoje não encontraram mais. Dizem que foi derretida. Triste fim dessa relíquia. Outra taça foi criada pela FIFA, muito bonita e que por sinal tem as cores verde e amarela. Seria alguma homenagem ao Brasil? Só que esta taça, ela é passageira.
só fica com um país vencedor pelo período de 4 anos. Passaram-se os anos e novas Copas do Mundo foram realizadas em diversos países. O Brasil venceu em 1994 nos Estados Unidos da América e se tornou tetracampeão mundial. Depois em 2002 e se tornou pentacampeão do mundo, fato que não foi atingido por nenhuma outra seleção de nenhum outro país até então. Por exemplo, a Alemanha é tetracampeã e a Itália é tricampeã mundial. Enfim, chegamos ao final deste vídeo. Agradeço a todos vocês por tê-lo assistido até aqui.